Paraná Business, um estado de negócios. Patrocínio Vestibular FESP. Sua carreira começa aqui. Realização Band Curitiba. Apoio N Mídias. E Realiza Vídeo. Uma boa noite para você. O nosso convidado hoje no Paraná Business, que fala da economia do nosso estado, é o empresário Eduardo Guide Manuel. Ele é presidente da Sigma DataServe, criador dessa empresa, que foi pioneira aqui no Paraná na área de informática e está assumindo a presidência da Câmara Americana de Comércio em Curitiba. Gui, boa noite. Esse desafio agora de pensar em dar um ritmo maior à economia do Paraná, atração de investimentos para cá, como é que funciona? Olha, Vili, realmente a gente está vivendo um momento especial agora. O Brasil vive um bom momento, né? E o Paraná também voltou a estar no foco das empresas que aqui querem investir ou crescer seus negócios. Então, esse é um momento bom para a gente repensar estratégias de cooperação, de fazer novos negócios, de ajudar a atração desses investimentos, e aí que eu me encaixei nesse desafio na Câmara Americana de Comércio, que eu acho que pode ser uma entidade de apoio muito grande a gente poder ter novos tempos aqui. O governador Beto Richa, aqui no programa, disse há pouco tempo que haveria uma conversação hoje com cerca de 65 empresas, pelo menos, que fazem a prospecção do Paraná. Você acredita que o Paraná mantém essa competitividade, que o governo novo cria uma condição melhor de voltar a ser um estado visto como um bom lugar para se investir? Olha, Vili, é incrível a quantidade de empresas que tinham algum plano em relação ao Brasil, mas que ou não consideravam o Paraná ou chegaram a considerar, mas se desiludiram. Agora, na nova administração, pelo menos existe a boa vontade de ouvir e discutir em pé de igualdade com outros estados. O Brasil tem alguns problemas, alguns desafios grandes, como a infraestrutura nossa está trabalhando no limite do limite. Nós temos o famoso custo Brasil de impostos, carga tributária, a burocracia complicada. Nós temos levantamentos que indicam que são preocupações maiores dos empresários. Mas, de toda maneira, não se pode ignorar o Brasil nem como um mercado, que é um mercado enorme, dependendo do segmento que você esteja, pode ser o primeiro ou o segundo mercado, e em alguns casos nem tanto isso, né? Mas, de outro lado, o Brasil como fornecedor de bens e serviços para o seu próprio mercado, para o mercado externo. Então, as empresas que precisam de um nível maior de sofisticação, de mão de obra mais qualificada, com certeza consideram o Brasil, e o Paraná, nesse momento, está muito bem posicionado. Mas tem também o outro lado. Pelo apagão logístico, pelo custo Brasil, nós temos a possibilidade aqui no Paraná de perda de investimentos, perda de empresas que já estão estabelecidas. Hoje é um terror para os empresários, para as empresas do setor automotivo, a concorrência de empresas do México. Muitas delas estão levando linhas de produção para o México, aqui para a nossa vizinha Argentina, Uruguai também, Paraguai. Então, isso, de alguma maneira, causa algum impacto. Por questão, então, de custo, por problemas logísticos, por problemas, às vezes, de encargos, inclusive, que existe no setor da mão de obra no Brasil, há opção, às vezes, da produção fora, de indústrias que estão instaladas aqui, é o caso da indústria automobilística. Às vezes é também um processo muito complicado. Os ciclos de negócio, a preparação de prestação de contas aos fiscos, federal, estadual, municipal, é muito complicado. O Brasil tem assim não só o imposto mais alto, mas também a preparação, a prestação de contas é muito complexa. Ela é cerca de 80 vezes maior do que nos Estados Unidos, por exemplo. Se você gasta lá 2 dias no período para preparar isso, você gasta 80 vezes mais aqui. Você tem muito mais gente envolvida para trabalhar com os livros fiscais e créditos tributários e busca. O Brasil está complicado nisso. Ele está com uma craca de leis e regulamentos que é difícil de buscar rever, porque os interesses em cima do que existe hoje de imposto velho, né? Muita gente até diz assim, imposto velho é imposto
bom é imposto velho, né? Então não se muda, mas ao sobrecarregar, por exemplo, o trabalho, você tem o fato que quando você tem profissionais qualificados hoje, a gente já tem dificuldades de competir com profissionais que estão em países como Alemanha, Estados Unidos, França, Japão, etc. As diferenças de custo final do posto de trabalho não são muito grandes. Mas, por outro lado, nós temos um pool de recursos humanos muito qualificado e são reconhecidos até internacionalmente. Se nós fizermos um plano bom que leve em conta uma melhoria significativa de infraestrutura, a parte logística ser um pouco mais fluida, né? Não só porque tem caminhos para trafegar, mas para armazenar e de maneira mais integrada, a gente pode ter ganhos. Agora, isso leva tempo. A gente não vai ter o crescimento que já tivemos no passado por uma razão muito simples. Até agora, o Brasil cresceu aproveitando pessoas que estavam disponíveis no mercado de trabalho, recursos de capital, infraestrutura, estradas, portos, aeroportos, etc. Hoje está tudo saturado, né? Então, vai ter um trabalho de recuperar isso. Agora, ao ter esse trabalho de recuperar a infraestrutura, você também tem oportunidades de negócios nessa área. É uma área que eu acho que vai crescer muito no Brasil, porque precisa. Hoje, a competitividade do Paraná, como é que ela está? Já teve no passado a divulgação de vários fatores importantes para atrair para cá empresas. Algumas continuam, algumas vantagens, outras se perderam com o tempo, com questões como aeroporto, porto, as nossas estradas que já não dão mais conta também. Dentro disso, como é que está a nossa competitividade em relação aos outros estados vizinhos? Olha, nós obviamente temos concorrentes fortíssimos aí, né? Aqui nos nossos irmãos do Sul, aí Santa Catarina, Rio Grande do Sul e mais os países do Mercosul são competidores muito fortes. São Paulo, não precisa dizer. E lá em cima, no Nordeste, também estão se organizando. Eu diria que nós perdemos velocidade nesse período, não deixamos de crescer, mas perdemos velocidade e isso foi ruim. Nós temos que recuperar um pouco o tempo perdido. Nós não temos mais aquela posição privilegiada que tínhamos há algum tempo. Agora, mas nada que não possa ser recuperado, porque a perspectiva é de economia crescendo. Vamos entender a Câmara de Comércio americana. Qual é o fundamento dela? Ela surgiu nos Estados Unidos como filosofia, se espalhou entre várias cidades do Brasil hoje. O que ela pretende, o que ela tem como missão, principalmente na economia? A Câmara Americana de Comércio ela surgiu em 1919 em São Paulo para atender os interesses específicos das empresas americanas. Depois, com o crescimento e diversificação da economia, ela começou a se estabelecer fora de São Paulo e também a admitir empresas brasileiras, empresas estrangeiras. Nós hoje temos 40 e poucas nacionalidades de empresas como associadas dos nossos 5 mil e poucos associados no Brasil, né? Outras multinacionais de outros países. Ela é Câmara Americana na sua origem, na sua condição bilateral, né? Ela tem uma forte colaboração com outras câmaras de comércio americanas no mundo. E tirando as câmaras americanas nos Estados Unidos, a maior do mundo, fora dos Estados Unidos, é a brasileira. E o principal dentro dessa missão seria, então, criar um bom ambiente para negócio. É isso que nós fazemos e nós buscamos sempre facilitar através do relacionamento entre pessoas, entre empresas e também de gerar conteúdo, informação para que as pessoas, as empresas sejam cada vez melhores. E uma rodada de negócio, como é que ela funciona? Porque os americanos têm método para tudo. Como é que funciona o método para que saia uma coisa de produtiva a partir de encontros assim? Existem rodadas específicas em negócio, em áreas, em setores específicos da economia. Existem também rodadas de negócio, são eventos periódicos que acontecem, que nós reunimos 49 empresas que se reúnem, são 49 pessoas de 49 empresas, em 7 mesas com 7 lugares cada um. E as pessoas começam a rapidamente, quase que telegraficamente, fazer um resumo das suas atividades, o que tem a oferecer, o que precisa na sua empresa, trocam cartão, trocam folhetos ou material e marcam, se for o caso, próximos contatos. Isso vai rodando, tal que no final de 6 horas a gente consegue que todo mundo converse com todo mundo.
E pode parecer muito superficial, mas não. Essas rodadas de negócios têm gerado contratos muito relevantes para as empresas, que às vezes elas não conseguem, no seu dia a dia, sair do seu a fogueira de tratar com o fornecedor, com o cliente, problemas, pagamento, etc. Então, não, aí eles vão simplesmente buscar novas frentes e descobrem, às vezes, oportunidades que são inusitadas, não esperadas. É uma rede de relacionamento empresarial, então, que agiliza a possibilidade do surgimento de parcerias e novos negócios. Isso. Tá certo, vamos para o intervalo. Estamos conversando com o empresário Eduardo Guide Manuel, que está assumindo a presidência da Câmara de Comércio Americana em Curitiba. Já voltamos falando mais sobre a economia do nosso estado. No Paraná Business, hoje o nosso convidado é o empresário Eduardo Guide Manuel, que está assumindo a presidência da Câmara de Comércio Americana aqui em Curitiba. Gui, o governo praticamente ainda está no seu início aqui no Paraná. O que é que espera o setor produtivo, o setor empresarial, que o governo tenha como missão? A questão principalmente de logística, de infraestrutura para resolver? Uma boa parte do setor produtivo aqui tem preocupações sérias com essa área de infraestrutura no Brasil, de modo geral, e do Paraná em particular, né? Agora, nós não podemos ser tão esperançosos que tudo caia do céu, que o governo seja o todo-poderoso provedor de soluções para os nossos problemas, sabendo das dificuldades que o Paraná tem, ou mesmo o governo brasileiro, o governo, todas as suas instâncias, têm para fazer investimento, dada toda essa estrutura, um custo operacional muito alto e tal. Então, o que nós estamos imaginando sabedores ou conhecedores dos planos preliminares do governo do Estado para fazer investimento em infraestrutura. O limitante principal não existe dinheiro, né? A outra coisa é que os projetos precisam ser muito bem elaborados para que possam ter viabilidade econômica e financeira. E identificar as fontes de financiamento e as fontes de geração desses resultados de infraestrutura. Então, para ajudar a preencher essas expectativas, nós temos que ter uma atitude mais proativa, nós temos que tentar colaborar, mostrar de uma maneira bem transparente. Nós temos estudos que foram encaminhados já ao governo, em várias instâncias, mostrando quais são as demandas dos usuários, dos nossos clientes e associados, quais são as suas expectativas e possíveis mudanças de plano em relação a outros países ou outras regiões do Brasil, se as expectativas não forem atendidas. Mas com a conjuntura atual, o que nós nos propomos a fazer é trazer todos esses atores para sentar à mesa e trocar ideias, ver de que forma pode ser colaborado, porque você tem o plano do governo, você tem o financiador, você tem o executor e o operador. Todo mundo a gente tem que botar isso, não uma pessoa só, não uma empresa só, mas todos os atores interessados, de tal maneira que a gente tenha a melhor solução, as melhores soluções no menor prazo, com o custo mais favorável possível. Por isso, esse evento de infraestrutura que vem aí no mês seguinte, para debater essa situação. Esse evento de infraestrutura que nós vamos realizar no dia 13 de julho, ele não nasceu por acaso. Foi uma pesquisa que foi feita entre os associados aqui, também nas outras regionais da AmCham, e a demanda maior, a preocupação maior, número 1 dos empresários associados da AmCham aqui em Curitiba, foi a parte de infraestrutura e logística. Bom, dito isso, como é que a gente vai tentar ajudar? Nós vamos fazer também nossa forma bem produtiva e dinâmica, num evento de um período, uma manhã só. Nós vamos estar discutindo, o governo vai dizer assim, olha, eu acho que precisa fazer isso, a gente já tem ideia do que é, já foi divulgado, né? Nós vamos colocar alguns
pontos a mais em termos de gargalos e problemas adicionais que podem aparecer ao longo do tempo, mas nós vamos também trazer algumas fontes de investimento, recursos para poder investir, seja através de financiamento do governo ou financiamento do negócio através de parcerias público-privadas. As empresas que são as construtoras dessa infraestrutura ou fornecedoras de equipamentos, de comunicação, coisa que valha, e também as operadoras logísticas, né? Mesmo que não venham se estabelecer aqui, podem dar alguma contribuição, alguma visão de como isso pode ser feito para a gente poder recuperar o tempo perdido. E tem também um evento de network para discutir justamente essa rede de relacionamentos, essa aproximação do empresariado do Paraná. Nós temos agora, no final de junho, dia 20, nós temos um evento, o Networking Night, que nessas 6 horas a gente vai trocar a figurinha é um negócio que reúne muita gente. O Brasil tem um ponto muito positivo, que é um mercado interno muito forte. À medida que a renda brasileira cresça e se distribua melhor, como tem acontecido, pela população do Brasil ele fica dominante em alguns segmentos ou fica muito relevante em outros, né? Já somos o 4º consumidor de automóveis, já somos o 3º ou 4º de televisores, já somos muito grandes, por exemplo, na área de telefonia celular, né, de comunicação, vestuário, têxtil, um país em crescimento, ou seja, é um país de oportunidade. Você sabe, o fato da Câmara Americana ter um contato muito grande com gente de fora, ela traz às vezes uma visão gozada. A gente adora falar mal do Brasil, né? Problema, é complicado, tem corrupção, é imposto alto, é difícil, tem buraco, o porto não funciona. Aí você conversa com o gringo, né? Aí eu disse, pô, que país maravilhoso, que coisa boa, como é que vocês têm isso? Olha o tamanho do país, olha o potencial do mercado. A gente se esquece um pouquinho de olhar o lado como aquela... Não sei se você lembra, uma época tinha uma propaganda de um uísque que é a garrafa pela metade, né? Então o dono do uísque percebia a garrafa como meio vazia e o convidado percebia como meio cheia, né? A gente olha os problemas muito mais do que as soluções. Esse é um ponto que a AmCham, a Câmara Americana de Comércio, procura ajudar, mostrando as oportunidades, as soluções e de que maneira todo mundo pode crescer. E aí tem o trabalho também de pesquisa, de conhecimento, conteúdo, visão de mercado para poder ajudar os associados. Nós temos vários comitês que são abertos, a maioria deles são abertos a todos os associados, que discutem problemas dos mais diversos níveis e principalmente as soluções, né? Então, isso é uma coisa bastante boa, porque agrega muito valor. E além de discutir, fazer dentro desses grupos, nós fazemos muita pesquisa entre os associados, né? Por exemplo, esse evento de infraestrutura, nós imaginamos, não é muito grande em termos de participantes, talvez umas 200 pessoas, mas os pontos principais eles vão ser monitorados em tempo real. Cada participante vai ter um dispositivo portátil onde ele vai poder, a partir de determinadas perguntas ou pontos são lançados lá, ele vai poder instantaneamente dar a sua opinião ou dizer se aquilo é bom ou ruim, numa amostra representativa de empresários. Então, a gente não cai naquela, eu acho que você está tendo opinião e você está tendo a realidade de uma amostra representativa do empresariado que está aqui. O interessante é que, apesar do nome, Câmara Americana de Comércio, que dá um sentido diferente, internacional, o grande assunto é o Brasil, o desenvolvimento do Brasil. É para isso que as empresas estão ali no debate, no desenvolvimento econômico. É verdade, a gente pensa, a gente vive para o Brasil, né? As empresas que estão instaladas aqui primariamente têm seu foco no Brasil, tem profissionais brasileiros, né? A gente vê, inclusive, nas grandes empresas multinacionais, são nossas associadas, a maioria delas tem o executivo principal é um brasileiro, não só aqui, mas muitas têm em posições globais, têm empresários brasileiros. O empresário brasileiro hoje, o executivo brasileiro, melhor dizendo, ele é muito bem cotado nas empresas multinacionais. Alguns anos atrás, ele era pelo jeitinho brasileiro,
Um pouco mais capacidade de improvisação. Depois veio aquela fase onde se aproveitou o executivo brasileiro que vinha das experiências de hiperinflação, então sabia mexer com várias moedas e fazer toda a engenharia financeira, mas agora ele está sendo, sobretudo, requisitado pela sua competência, pelo seu estudo, pela habilidade de falar muitas línguas e principalmente pelo conhecimento de negócio. A gente tem empresários patrícios nossos aqui em posições destacadas em muitas das empresas que são globais. O parceiro local é sempre muito importante, seja o parceiro local, o executivo, ou seja também o capital local, a empresa já estabelecida, porque quem vem de fora tem uma dificuldade muito grande para entender o Brasil, entender a economia brasileira e saber trabalhar aqui dentro. Nós temos uma publicação, Billy, que é assim, como fazer negócio no Brasil. Ela tem um núcleo que a gente usa para as pessoas, para as empresas que querem vir para cá. Nós fizemos uma versão em inglês, How to do Business in Brazil, que serve para a maioria dos países, mas recentemente, quando houve uma missão da presidente Dilma à China, nós tivemos lá, a Micham esteve lá representada pelo nosso principal executivo, e nós fizemos esse How to do Business in Brazil, estava em inglês e em mandarim. Foi a primeira publicação compacta, sintética, explicando o ambiente de negócio do Brasil, porque também os chineses estão chegando aqui, né? É interessante como se pode imaginar uma Câmara Americana de Comércio fazendo para uma missão brasileira na China um material único e de muito boa qualidade. Foi elogiado lá pelo pessoal do governo e das empresas chinesas. Foi bem interessante isso. Gui, você foi pioneiro aqui na informática no Paraná, criando uma grande empresa já nos anos 60, e foi buscar mercado internacional, numa realidade nova que a internet trouxe, que o desenvolvimento da informática trouxe. Como é que é a nossa busca por esses nossos mercados? Como é que você vê hoje no Paraná essa possibilidade de passar das fronteiras? Bom, nessa área de tecnologia da informação, nós temos uma oportunidade única, talvez, agora, né? Embora o nosso custo unitário não seja tão exuberantemente baixo como já foi no passado, mas nós temos qualidade, e principalmente nós somos percebidos hoje nos principais mercados do mundo como um fornecedor potencial de qualidade e fora daquele eixo do hemisfério norte ou de um grande fornecedor, no caso de software, que é a Índia, e no caso de hardware, que é a China, né? Então, existe uma possibilidade de crescimento bastante grande. O Brasil definitivamente está no mapa dos negócios mundiais. No passado, a dificuldade que a gente teve no passado foi exatamente isso. Você tinha que, ao buscar o mercado externo, você tinha que explicar o que era o Brasil, o que era o Paraná, o que era Curitiba, que aqui não tinha Índia, não tinha nem Jacaré, e que tinha pessoal educado, que tinha capacidade de execução. Hoje não, hoje quando você sai do Brasil, legal. Qual é a sua oferta? Você consegue conversar no mesmo nível, com a credibilidade, os fatos que você vai discutir se restringe a um negócio, nada mais que isso. Isso queima muitas etapas. No passado foi muito difícil discutir isso. Muito obrigado, Gui, pela participação conosco aqui. Sucesso à frente da Câmara Americana de Comércio. Obrigado, Gui. Ficamos por aqui e agradecemos a sua audiência. Você que acompanhou o Paraná Business pela TV Bandeirantes. Boa noite. Paraná Business, um estado de negócios. Patrocínio Vestibular FESP. Sua carreira começa aqui. Realização Band Curitiba. Apoio N Mídias. E Realiza Vídeo.